Da palavra de Deus, no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 4. Uma mensagem que o Espírito Santo fala ao meu coração. E para você que é aqui de Sarasota, eu vou te deixar também um estímulo, porque essa semana, eu não sei se é pelo acúmulo, mas eu não vinha escrevendo sermões. Mas acho que pelo acúmulo, essa semana, o Espírito Santo me deu 2 mensagens. Eu falei, Senhor, o que eu faço? Eu disse, amém, eu tenho 2 cultos para pregar. Vou pregar uma mensagem num culto e vou pregar outra mensagem no outro culto. Então, amanhã tem mensagem também nova lá em Port Charlotte, se Deus quiser. A gente costuma pregar a mesma mensagem nas 2 igrejas, até mesmo para que a igreja... Mas eu vou informar eles lá, para que eles na semana também tomem um tempo e assistam a mensagem de hoje. E dessa forma a gente complete essa série, porque hoje é o último dia da série Espírito Santo. E a Ana começou a ministrar acerca do Espírito Santo aqui. Depois o pastor Maurício esteve conosco e eu estou ministrando essas 2 últimas semanas. Mas como é maravilhoso falar do Espírito Santo. E como é poderoso não só falar do Espírito Santo, pensar no Espírito Santo, viver no Espírito Santo. Como é poderoso a gente estar nessa dimensão. Como é poderoso a gente entender e ter esse entendimento de quem é a pessoa do Espírito Santo. Uma pessoa que muitas vezes muitos cristãos ignoraram e desconheceram dessa pessoa. E como diz a palavra, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então, Deus se manifesta e o Espírito Santo se manifesta ainda assim, muito na ignorância das pessoas, na falta de conhecimento, mas quando a gente começa a conhecer do Espírito Santo, muitas coisas começam a mudar, muitas coisas a gente começa a viver, a gente começa a buscar Deus numa dimensão diferente, porque o Espírito Santo é a bênção que Jesus deixou para estar em nós e para vivendo em nós, nos equipar com todo o necessário, nos assistir em todas as coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Olha o quanto que o Espírito Santo, ele se envolve com você, a ponto de as orações tuas são levadas pelo Espírito Santo a Deus. Ele intercede por você, com gemidos inexprimíveis. Só consegue fazer algo assim quem se envolve muito. Você já foi orar por alguém e daqui a pouco você está ali chorando por esse alguém, intercedendo, alguém que você ama muito, alguém que você tem uma relação. É assim que é o Espírito Santo. Agora, às vezes chega um pedido, olha, ora por tal pessoa, de tal estado, um parente meu. O que a gente faz? A gente ora, a gente clama, a gente chora, mas é diferente de quando é algo mais presente, de quando é um irmão nosso, numa situação de aflição. A gente chora, a gente geme, a gente clama. E é assim que o Espírito Santo faz com você diante de Deus. É poderoso viver nessa dimensão, irmãos. É poderoso viver nessas dimensões do Espírito Santo. E eu quero ler com vocês aqui, primeiro verso do capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Vamos lá. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse, se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares,
tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Quantos precisam ouvir a voz de Deus aqui hoje à noite? Vamos falar com Deus? Vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Espírito Santo de Deus, é a tua palavra. É a palavra do Senhor que está diante de nós, que nós temos lido. E é a tua presença. E aqui nós temos a união perfeita do que Jesus disse, que faria em nós gerações novas. Então, Espírito Santo, estamos prontos para gerar novos do Senhor e no Senhor. Venha gerar em nós tudo aquilo que precisa ser novamente gerado. Venha moldar uma vez mais a nossa identidade. Venha fortalecer as áreas da nossa vida que precisam ser fortalecidas. Espírito de Deus, venha nos tomar, nos envolver, venha nos equipar daquilo que está nos faltando e venha também tirar de nós aquilo que está sendo excesso, aquilo que está sobrando. Espírito de Deus, tu és aquele que vive em nós e na tua dimensão nós queremos viver e caminhar. Fala conosco. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Você percebeu o verso 1? O que é que diz o evangelista João? Jesus, cheio do Espírito. E esta palavra é uma palavra que traz uma identificação para a gente do poder que é viver na dimensão do Espírito e cheios do Espírito. Porque semana passada eu falei um pouquinho sobre, passamos um pouquinho ali sobre Atos dos Apóstolos. Então eu falei um pouquinho com vocês sobre a promessa que Jesus fez aos apóstolos, como foi a efusão do Espírito. O Espírito Santo veio, tomou eles, e eles, do capítulo 13 de Atos, fala-nos novamente que esses homens, depois de algum tempo, eles ainda permaneciam cheios do Espírito Santo e cheios de alegria. Isso denota que a igreja permaneceu e viveu nessa dimensão, mas tudo começou aqui, com Jesus. Jesus é o exemplo daquilo que haveria de acontecer com os apóstolos, com a igreja primitiva, e que continuaria acontecendo ao longo dos séculos, e que está acontecendo conosco, que estamos entendendo essa necessidade de estarmos cheios, de sermos cheios do Espírito Santo. Falei no final da mensagem na semana passada que o Espírito Santo, ele é um Deus de filiação, porque Paulo, falando aos Romanos, ele disse que é o Espírito quem testifica de quem somos filhos. E quando o Espírito testifica que eu sou filho, ele está testificando de que eu fui gerado de novo, de que eu sou filho da dona Cedineia, que me gerou no Brasil. Mas um dia, no dia em que eu encontrei Cristo, eu me rendi a Jesus, eu passei a ser novamente gerado, e agora gerado no Espírito e pelo Espírito. Então eu sou uma geração nova, eu sou uma criação nova, e você também é assim. Eu não sei o nome da sua mãe, mas é certo que a sua mãe gerou você fisicamente na sua barriga, mas depois que você conheceu a Cristo, você foi novamente gerado,
e essa experiência maravilhosa tenha acontecido na sua vida. Jesus foi diferente um pouquinho da gente, porque Jesus tanto foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria, como vai ser cheio do Espírito também depois do batismo, porque essa ação do capítulo 4 é uma continuação do capítulo 3, que fala acerca do batismo de Jesus. Eu também falei sobre isso a vocês, que Jesus chega no Jordão e quando ele é batizado e sai das águas, o céu se abre. E ouve-se uma voz: aí está o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então essa palavra que Jesus recebe de Deus é o que muda tudo, porque ali o Espírito Santo vem sobre ele e ele é cheio do Espírito. Cheio do Espírito é a modalidade que a gente precisa viver, é a dimensão que nós temos que viver. Quando você se encontra com Cristo, quando você se encontra com Deus e o Espírito Santo te toma, tudo começa a mudar na nossa vida, tudo começa a mudar na sua vida. Eu estava me lembrando essa semana e fui voltar a ler um pouquinho sobre a história de um capitão por nome John Newton, que foi capitão de navios negreiros no passado. Esses navios transportavam escravos. E esse capitão, embora fosse filho de uma mãe cristã, ele vivia em rebelião com Deus, zombava da fé, zombava de Jesus, até que um dia ele sofreu um naufrágio. Numa tempestade, no meio dessa tempestade, desse naufrágio, ele recorre a Deus e clama por misericórdia. E Deus salvou aquele homem, ele não morre naquele naufrágio. E ele começa a viver numa dimensão de um trabalhar do Espírito Santo que começa a quebrantar ele. Ele que era obstinado, ele que era um homem inteiramente cruel, que não tinha nenhum tipo de sentimento pelos negros que eles escravizavam e vendiam como objetos. Ele que era um homem inteiramente destemido, agora está cheio de temor de Deus, quebrantado. E ele mais tarde sai, quando ele começa essa obra do Espírito na vida dele, ele deixa de ser capitão de um navio negreiro. E ele que comercializava escravos e que transportava esses escravos, começa a buscar a Deus, se torna pastor. E um dia, por meio dessa obra do Espírito Santo, ele escreveu uma canção. E a canção que ele escreveu, o texto que ele escreveu, que falava da obra de Jesus na vida dele, ele se lembrou da canção que os escravos cantavam enquanto estavam sendo transportados. Mas eles não cantavam, eles gemiam uma canção. E era um gemido em forma de oração. E aquele homem pega aquela letra daquela música e coloca pega a letra que ele tinha recebido e coloca naquela música que ele ouvia os escravos cantando e sussurrando enquanto eram transportados nos navios. Enfim, essa música é a música mais tocada em todas as igrejas evangélicas no mundo ao longo dos anos. Hoje a gente já não canta mais, mas por muitos anos foi a principal música cantada nas igrejas, chamada Amazing Grace. Não sei se você se lembra dessa música, se você já ouviu essa música. Mas só para você ter uma ideia, uma parte, o refrão dessa música diz: graça maravilhosa, quão doce canção. E me diz: vem descansar em meu Deus. Eu estava perdido, mas eu me encontrei. Eu era cego, até que em Jesus eu enxerguei. E o autor, esse John Newton, ele tem a vida mudada e transformada, e a sua canção enche o mundo por causa de uma obra e de um trabalhar do Espírito Santo de Deus.
Quem via aquele homem envolvido com escravos, dizia: esse homem vai para o inferno, vai queimar no inferno. Deus fez ele queimar antes pelo Espírito Santo e usou a vida dele para incendiar nações, para despertar pessoas, para conhecer Jesus. Porque essa canção é muito poderosa e maravilhosa. Então nós vemos que Jesus aqui está também a exemplo do que eu disse para vocês que seria a continuação da história, está cheio do Espírito. E cheio do Espírito, o texto vai dar uma segunda informação para a gente. O texto vai dizer que ele foi levado por esse mesmo Espírito que o encheu ao deserto, onde ele passa 40 dias. São 40 dias tentado pelo diabo. E aí eu fico olhando para isso e pensando nessa dimensão. E aí essa semana estava estudando com a Ana a Bíblia. Nós estamos estudando sobre Apocalipse, ou o livro do Apocalipse, eu e a Ana, que em setembro para outubro, nós estamos ainda decidindo o mês, nós vamos falar um pouco sobre a volta de Jesus. Então nós estamos estudando juntos, e aí nós estávamos estudando essa semana as igrejas da Ásia. Chegamos na igreja de Pérgamo, e eu lendo com ela sobre a igreja de Pérgamo, eu vi uma informação que me deixou tocado por Deus. E o que eu vi é exatamente o que está acontecendo com Jesus, porque alguém diz assim: como é que o Espírito Santo pode levar alguém que ele enche para o deserto para ser tentado pelo diabo? E a resposta disso é que não é o que está do lado de fora que mudam as coisas na nossa vida, mas é o que está exatamente do lado de dentro. É a presença do Espírito Santo que está em você, que transforma tudo. E por que eu falo da igreja de Pérgamo? Porque o texto fala que a igreja de Pérgamo, Jesus fala, manda João narrar na carta, e o diabo tinha estabelecido o trono dele em Pérgamo. E a habitação do diabo era em Pérgamo. E Jesus escreve para essa igreja. Jesus não amarrou o diabo e mandou o diabo sair de Pérgamo. Jesus não falou para a igreja de Pérgamo: mudem-se daí, porque aí é o lugar que o diabo instalou o trono dele e colocou residência. O CEP do diabo é Pérgamo. Sai daí, igreja. Não, Jesus não está nem aí com a questão de onde o diabo está localizado. A pergunta é: quem é que está morando dentro da igreja? Quem é que está na vida do crente, na vida da pessoa que é o servo de Deus? É isso que importa. Não é se o diabo vai instalar a residência aqui em Sarasota ou em qualquer lugar. Ele está onde quiser. Na nossa vida mora o Espírito de Deus. E quando na nossa vida o Espírito de Deus está habitando, gente, não tem para ninguém. Deus é com você. O maligno não pode te tocar. Então perceba que Apocalipse 2,12, olha o que diz a Bíblia. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, palavras de Jesus: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei que você vive onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Olha que testemunho de Jesus, dizendo: vocês, se tem uma igreja que está na pior localização do mundo, no aspecto humano, é Pérgamo. Quem é que vai querer ser pastor de uma igreja onde o trono do diabo está instalado? Humanamente falando, ninguém. Mas Jesus não está dando a mínima para isso. Jesus está dizendo: vocês são fiéis, vocês estão firmes. Caiu uma testemunha fiel, mas vocês permaneceram. E olha o verso 17, o que diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. É poderoso, irmãos. Quando o Espírito Santo domina e toma a nossa vida, quando a gente está cheio do Espírito, o que está do lado de fora não importa. Quando você está cheio do Espírito, as circunstâncias não importam. Quando você está cheio do Espírito e sabe disso, tudo que está passando ao redor não importa. O que importa
é nós sabermos que nós estamos cheios do Espírito de Deus. E o verso 17 do capítulo 8 de Romanos, nós lemos na semana passada também, o apóstolo Paulo fala: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então perceba aqui comigo, não vamos perder o raciocínio. Jesus foi cheio do Espírito e foi levado para o deserto. E lá foi tentado pelo diabo. Deus nos chama para nós nos enchermos do Espírito. Lembra-se? Enchei-vos do Espírito. E esse encher-se do Espírito faz com que a gente receba essa filiação, e como filhos, Paulo vai dizer: vocês são herdeiros. Mas como herdeiros, tem um segredinho aqui: vocês vão participar da glória. Mas só participa da glória se participar também dos sofrimentos. Só participa da glória se passar no teste do deserto. Então fique em paz e esteja firme, porque Jesus encheu-se do Espírito e o Espírito o levou para o deserto. E nós estamos vivendo nessa vida cheios do Espírito, e essa terra aqui já é um deserto. Não é que o Espírito Santo vai te levar para o deserto, essa terra já é um deserto. Israel sai do Egito, da escravidão, e antes de entrar na terra prometida, o que acontece? Eles passam num lugar, eles têm um itinerário. O itinerário é o quê? É o deserto. Lá eles ficaram por 40 anos, porque murmuraram, demorou mais do que o previsto. Mas, metaforicamente falando, nós podemos comparar estas duas situações. Israel sai da escravidão do Egito para ir para a terra de Canaã e passa no meio do deserto no caminho. Nós saímos da escravidão do pecado, porque o pecado e a vida que nós vivíamos era uma vida de escravidão também. Para irmos ao encontro de Jesus, para Jesus cumprir aquilo que ele escreveu, ou aquilo que ele disse, e que João escreveu no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou vos preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então nós estamos indo em direção a Canaã. E no transcurso do Egito para Canaã, o que é que tem no meio? O que tem no meio, igreja? Deserto. Espiritualmente, nós estamos no deserto. Porque você já saiu do Egito, mas você não chegou em Canaã ainda. Então você está no deserto. Jesus está nessa situação. E aí eu vou dizer para você o seguinte, que só se vence no deserto se você estiver cheio do Espírito. Só se consegue passar e atravessar o deserto se for cheio do Espírito. A nação de Israel passou pelo deserto, e a primeira geração daqueles homens que tinham saído daquela terra, Deus disse: todos eles vão morrer. Por quê? Porque não poderão entrar lá na Canaã. Por que não vão poder entrar? Porque não agiram pelo Espírito. Agiram pela carne, murmurando de Deus, reclamando de Deus, se queixando da comida que ora Deus preparava, se queixando de tudo. Eles se queixavam de tudo. Eles se queixavam do lugar onde se instalavam, se queixavam quando Deus os movia, se queixavam quando Deus mandava parar. Eles se queixavam de tudo, e Deus disse: não dá, desse jeito não dá. Vai ter que nascer uma nova geração, os filhos de vocês vão aprender a me bendizer no deserto, porque foi essa a mensagem que Deus mandou Moisés falar para Faraó: deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Deus não quer ninguém triste no deserto, nem reclamando, nem praguejando, nem dizendo: ai meu Deus, o que vai ser agora? Não, Deus quer a gente como igreja firme, alegre, que na confiança de que Ele está cuidando de nós, e no meio desse deserto a gente tem uma alegria do Espírito para celebrar. Nós temos uma razão para celebrar. A razão é: Ele nos libertou, hoje nós somos livres. Então no meio desse deserto, gente, a gente vai ser tentado a reclamar da comida, reclamar do lugar que vive, reclamar o que Deus permitiu que acontecesse isso ou aquilo, e a gente vai vivendo isso, mas não é esse o propósito. Nessa dimensão a gente corre o risco de não chegar do outro lado.
E é por isso que Deus quer nos encher do Espírito. Porque quando você começa a se encher do Espírito, você começa a reclamar menos. Muito cheio do Espírito, você vê alguém que bendiz muito e vê muitas coisas positivas. Pessoas cheias do Espírito são pessoas que sabem que aquele que ele carrega consigo é poderoso para fazer ele mudar as circunstâncias. E ele não é aquele tipo de pessoa que chega, olha as circunstâncias e começa a falar dos pontos problemáticos e negativos das circunstâncias. Não. Só dá para a gente chegar do outro lado cheio do Espírito. E eu gostaria de falar rapidinho com vocês aqui para a gente concluir. 3 coisas que a gente vê nessa vida de Jesus cheio do Espírito e nessa tentação que ele vai viver do diabo. A primeira delas é que, cheios do Espírito, nós estamos mais ocupados com o propósito do que com desejos e necessidades. Cheio do Espírito, você tá e sempre será mais ocupado com propósito. Vai haver mais propósito do que desejos e necessidades. Essa é a proposta do diabo para Jesus, não é? Transforme pedras em pães. A gente não pode esquecer que Jesus está cheio do Espírito e o diabo está dizendo para ele, transforma a pedra em pães. Jesus está cheio do Espírito, mas está com fome. Está cheio do Espírito, mas não tem pão. Então, pedras em pães aqui são os muitos desafios que a gente enfrenta, como Jesus enfrentou. Pedras em pães aqui é a gente substituir propósito por necessidade, por desejo. Essa é a tentação do inimigo e sempre será assim. E a gente vê Jesus sendo tentado pelo diabo literalmente. A gente não é tentado pelo diabo mais dessa forma literal. As dimensões são outras. O diabo muda de estratégia de repente. E de repente a gente está transformando pedras em pães quando a gente troca propósito por desejos e necessidades. Eu tenho uma necessidade, eu tenho um desejo, eu vou satisfazê-lo em detrimento de um propósito que Deus tem comigo. A culpa não é o lugar. A culpa não é do deserto. A culpa não é do diabo. Também era o diabo lá tentando a pessoa. Não, mas também não, a culpa não é. A gente cai quando a gente deixa de andar cheio do Espírito. A gente perece quando a gente, num dia sequer da nossa vida, deixa de viver na dimensão do Espírito. Não é o lugar, porque Adão caiu no jardim. Mas Jesus está se sustentando e sendo sustentado no deserto. Então não diz respeito ao lugar, não diz respeito às condições. As condições melhores que existiram na face da terra foram as de Adão, que vivia no jardim, não tinha doença, não tinha problema, não tinha nada. Tudo era dele. E esse homem perece no jardim. Não são as condições, é o quanto a gente vai viver cheio do Espírito Santo ou não. Adão viveu para suprir necessidades e desejos. Jesus sabia que tinha propósito para cumprir e para viver. Se você quer chegar do outro lado, nessa história, e romper e passar por esse deserto, se prepare, esteja cheio do Espírito, porque o Espírito Santo vai te fazer entender que existem propósitos maiores do que necessidades, maiores do que desejos. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2:20, eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A gente está nessa dimensão aqui, onde Cristo está vivendo na gente. Não tem diabo, não tem deserto, não tem necessidade, não tem problema. Pode faltar o pão, pode sobrar o pão, pode acontecer o que acontecer. Nós estaremos firmes no Senhor. O Espírito Santo muda e transforma a gente
deixa tudo e vive os propósitos de Deus. Eu me lembro que eu li o livro do David Wilkerson, foi um pastor, teve uma das igrejas mais conhecidas nos Estados Unidos, muito perto da Times Square, ou na Times Square. E o David Wilkerson não começou com uma igreja na Times Square. David Wilkerson era um pastor do interior dos Estados Unidos. E um dia o Espírito Santo começou a falar com ele: eu quero fazer coisas maiores na tua vida. Pegue a sua televisão, se desfaça dela, porque eu quero fazer coisas maiores no lugar do tempo que você está usando com televisão. Esse homem começou a resistir, o Espírito Santo continuou falando, até que ele decidiu vender a televisão e buscar mais a Deus e o Espírito. Por um tempo a sua carne resistiu ao Espírito, mas chegou uma hora que ele disse: Senhor, tá bom, eu vou abandonar tudo isso. E Deus o leva a Nova York. Sabe onde começa o ministério do David Wilkerson? Não começa na Wall Street, com os bilionários da Bolsa Americana. Começou com os hippies, na cidade de Nova York, evangelizando os hippies. Esse homem, o David Wilkerson, evangelizou um dos homens mais perigosos de Nova York daquela época, o Nick Cruz. Se você tiver a oportunidade, compre um livro pequeno de bolso chamado A Cruz e o Punhal. Esse livro é poderoso para ler. E o Nick Cruz foi transformado pelo poder do Espírito Santo. David Wilkerson viveu um ministério transformado no poder do Espírito Santo quando ele decidiu sair da sua zona de conforto e ir para onde o Espírito Santo estava mandando. Porque o propósito precisa ser maior do que o desejo. O David Wilkerson diz: Deus, eu quero ficar assistindo minha TV, eu quero ficar curtindo os meus programas favoritos. E o Espírito Santo estava dizendo para ele: vende isso e eu quero te anunciar algo maior que você ainda não viu, algo que não está escrito. Alguns anos atrás o David Wilkerson morreu, mas a sua igreja está firme lá na Times Square. O sobrinho dele é pastor de uma das maiores igrejas atuais em Miami. E o nome de Jesus sendo pregado, anunciado, jovens sendo curados, porque um homem deu lugar à voz do Espírito Santo, se encheu do Espírito Santo e viveu propósitos no lugar de desejos. Cheios do Espírito Santo, nós somos convidados a viver propósitos no lugar de desejos, no lugar de necessidades. Às vezes a gente fica preocupado demais: mas eu tenho essa necessidade, eu tenho aquela necessidade. Você precisa entender que nós temos sim necessidades, mas os nossos propósitos no Senhor precisam estar acima das nossas necessidades. Segunda coisa que acontece com Jesus nessa tentação, cheio do Espírito, é que nós percebemos que, cheios do Espírito, nós estamos mais ocupados, precisamos e vamos viver mais ocupados com servir que ser servidos. Verso 6, Jesus disse, ou o diabo disse para Jesus: eu vou dar para você toda a autoridade sobre todos os reinos que eu estou te mostrando aqui. Eu vou num lugar alto, chamado Monte da Tentação, eu vou te dar tudo. Porque foi me dado, eu posso dar para quem eu quiser. Jesus disse para ele: está escrito, adore o Senhor, só a Ele sirva ou preste culto. Porque quem está cheio do Espírito está mais ocupado em servir do que ser servido. Por que o diabo estava dizendo para Jesus: eu vou te dar reinos? O diabo mostra para Jesus, numa visão tridimensional, eu não sei como é que foi aquilo, mas o diabo mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e disse: vai ser tudo teu, se você me adorar. Você entende o quanto se parece com as propostas que a gente vive hoje? As propostas que nos faz sair a troco de tudo, a troco da saúde, a troco da família, a troco de tudo, dos propósitos de Deus. Fazer um pouco mais para garantir o quê? Para garantir que a gente seja servido no futuro, ou que a gente seja servido, inclusive, a partir de hoje, se a gente puder. E é para isso que a gente vive, é para isso que a gente luta, é para isso que a gente trabalha, é isso que o mundo colocou na nossa cabeça.
Seja um escravo hoje, trabalhe que nem louco, gaste tudo, porque você precisa garantir o seu amanhã. É assim que a gente vive. Esse é um pensamento helenista, é uma ideia do mundo. E a gente entra nisso, se a gente entrar nisso, sem esse poder, esse estar cheio do Espírito Santo, a gente vai viver assim, ocupados com servir, mais ocupados com ser servido do que com servir. Cheios do Espírito Santo, a gente faz diferente. A proposta do diabo é: me adore prostrado para você conquistar. E o mundo tenta inculcar de que o negócio é ser servido. Faça tudo para ser servido. E eu vou dizer para você que às vezes a gente tem a consciência aliviada, porque a gente fala: não, mas eu sou voluntário na igreja, eu sirvo. Essa igreja que é uma igreja de voluntários, praticamente todo mundo aqui é voluntário, talvez você tenha pensado: não, mas eu sirvo. Eu não estou só buscando ser servido, eu sirvo muito. Tudo bem, a gente serve. Mas isso não é nem um décimo daquilo que é a dimensão espiritual que Deus está querendo fazer a gente entender. Porque o aspecto do voluntariado que a gente faz nos finais de semana aqui, e no qual nós nos apoiamos, é quase que nula quando a gente muda a vida de propósito, quando a gente está mesmo buscando ser servido. Porque essa é a tentação do diabo com Jesus. Eu vou te dar tudo, para quê? Para que você seja servido, para que a glória seja sua. Jesus revela e responde que a gente não nasce para ser servido, mas nós nascemos e vivemos para adorar e servir. Jesus disse: aquele que quiser ser Senhor, seja servo de todos. Essa é a dinâmica do reino. E só dá para ser servo de todos cheio do Espírito. Não dá para ser porque o pastor pediu, porque a mulher mandou. Vê, né, a dimensão, né? O pastor pede, a mulher manda. Não dá para você fazer por causa de qualquer outra razão ou motivação. Só dá para ser servo dos outros, cheio do Espírito, porque a gente quer mesmo é ser servido. A verdade é que a gente quer mesmo, a nossa natureza quer mesmo ser servido. É por isso que eu preciso ser cheio do Espírito, porque é só cheio do Espírito que eu vou servir como devo, servir em primeiro lugar a Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto, só a Ele servirás. Você tem só um alvo: servir a Deus, adorar a Deus, ser de Deus, viver para Deus. E a gente faz o contrário, às vezes a gente começa a viver para nós, são nossas ideias, o mundo está dizendo: são as suas ideias, são seus palpites, é a sua filosofia, e assim a gente pensa. O diabo está longe, porque a gente está pensando em nós, né? A gente não está com o coração no diabo, a gente não quer nem saber do diabo, a gente quer saber de Jesus e de nós, muito de nós. O diabo já está aplaudindo e tranquilo, porque quando eu resolvo a viver para mim, eu já não estou vivendo para Deus, e quem ganhou essa batalha foi o diabo, na verdade. E tudo o que ele queria é que Jesus deixasse de adorar o Pai, é que Jesus deixasse de depender do Pai, é que Jesus deixasse de ser cheio do Espírito Santo que o tomava. Jesus estava fraco fisicamente, mas no Espírito ele estava forte. Disse: para trás de mim, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. E por último, a última tentação de Jesus, a gente vê que cheio do Espírito a gente tem mais responsabilidade com a fé que nos foi dada. A gente vive numa dimensão de mais responsabilidade do que mimo. Sou mais responsável do que mimado. Porque o diabo vai dizer para ele: se você é filho de Deus, aí leva ele agora num outro lugar, lá no pináculo do templo, a parte mais alta do templo de Jerusalém. E fala: lança-te daqui lá para baixo, porque está escrito que você vai dar ordem para os teus anjos, ou seja, Deus cuida de você.
Deus, faça o que você quiser. Faça do jeito que você quiser, porque Deus é obrigado a sustentar você. Eu não sei nem por que você está nessa prova, Jesus. Eu não sei nem por que você está 40 dias aí, se você é filho de Deus. Lança daí. Deus não está cuidando de você? Por que você está passando essa situação? Por que você está vivendo insegurança? Por que você está vivendo perseguição? Por que você está passando um problema de enfermidade? Por quê? Se você não é filho de Deus, você não está cheio do Espírito, por quê? Lança-te daí. Aí Jesus vai dizer exatamente isso para ele. Porque o cheio do Espírito, ele não está com o coração de alguém mimado diante de Deus. Oh Deus, e aí, ó, cadê? Cadê aquele mimo que me livra disso, que me livra daquilo, que arredonda todas as minhas situações complexas? Foi para isso, não é filho mimado que Deus chamou a gente para ser. Deus chamou a gente para ser filho provado. E quando a gente é provado, Ele não nos abandona, porque o Espírito estava com Cristo naqueles 40 dias. E aí se cumpre aquilo que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 43, quando passares pelas águas, estarei com você. Quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em você. É você passar por tudo isso com responsabilidade, sabendo, não vou me jogar, não vou me precipitar. Jesus podia dizer assim, então eu vou me jogar, porque realmente, vou ver se Deus está comigo mesmo, né? Vamos ver se Deus realmente está comigo, eu vou me jogar daqui, e os anjos é que me acudam, porque agora a responsabilidade é de Deus. Jesus diz, não, a responsabilidade é minha. A gente vive nesse mundo e existe uma pressão por isso, né? Essa super proteção. Nós somos a igreja ocidental que não passa um terço do que uma igreja perseguida vive de verdade. As nossas perseguições são balela perto das igrejas do Oriente. Igrejas que são totalmente ali limadas por um sistema, por governo satânico, por governo humano, e estão totalmente vivendo debaixo de fogo. E eles não são mimados. Eles vivem a responsabilidade da fé. A responsabilidade do que Deus tem para fazer na vida deles. Eu estava lendo esses dias sobre testemunhos sobre a igreja na União Soviética, na época do socialismo soviético, e começaram a perseguir os cristãos, começaram a confiscar Bíblias que existiam, e confiscaram todas as Bíblias, e dali a pouco os soviéticos começaram a escrever acerca, para fortalecer o ateísmo. E para fortalecer o ateísmo, eles começaram a usar versos da Bíblia para fazer graça com o Evangelho. E os crentes que não tinham a Bíblia, aquilo começou a ser difundido, e as pessoas começaram a comprar os livros, e nos livros tinham, né, uma teoria para destruir o Evangelho, mas eles colocavam para fazer chacota com o Evangelho textos bíblicos. Os crentes começaram a ver que tinham textos bíblicos, eles não tinham a Bíblia, eles começaram a comprar os livros. E eles começaram a escrever, olha só, a igreja soviética começou a escrever para a editora, dizendo assim, escrevam mais desses livros, porque a gente está gostando muito. A igreja começou a se reunir e começou a escrever para a editora que eles escrevessem mais livros que fizessem chacota com o Evangelho. E eles começaram a publicar, e os crentes começaram a recortar os versículos bíblicos que eles colocavam nos livros, e distribuir uns com os outros, e multiplicar aquilo, e escrever aqueles versos, porque era a oportunidade deles de ter acesso à palavra de Deus. Que poderoso é isso! Responsabilidade, a vida cheia do Espírito nos traz responsabilidade. E enquanto eu estava hoje orando sobre isso, eu me lembrei, o Senhor me levou a uma canção que a gente cantou muitas vezes na igreja, que eu cantei muitas vezes na igreja do Inário, que dizia, de valor em valor,
Olha o que o autor escreveu, uma poesia. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. De Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. E o coro dessa canção diz: quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Você conhece essa canção? É assim que nós estamos sendo chamados para viver, cheios do Espírito, na dimensão do Espírito. Os 40 dias de deserto de Jesus representa a nossa vida inteira. E os 40 dias no deserto de Jesus representam os 40 anos de Israel no deserto. Israel, aquela primeira geração, morreu no deserto. Jesus sobreviveu no deserto, e estava cheio do Espírito. Israel entregou a missão, vendeu a missão, perdeu a missão. Pode tocar. Desligou? Israel vendeu a missão. Jesus resiste para cumprir a missão. Israel passou 40 anos murmurando. Jesus passou 40 dias orando. Israel passou 40 anos reclamando falta de pão. Jesus se recusa a transformar pedras em pães, só para não fazer o papel do Israel que está vivendo na carne, e pensando na carne, pensando em si. Mas Jesus está fazendo o papel daquele que sabe que precisa viver no Espírito. Eu gostaria de orar com vocês hoje à noite. Eu gostaria de dar uma oportunidade, inclusive, para que a gente se juntasse aqui na frente, no altar. Para a gente pedir de Deus esse revestimento hoje. Para a gente dizer: Deus, eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu quero mais do Teu Espírito. E eu não estou dizendo que você não é cheio do Espírito, tá? Mas eu sei que existe mais porção de Deus hoje sobre nós. Eu sei que existe uma porção maior de Deus sobre a tua vida. Eu vou pedir que você se levante. Eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha ao altar. E venha buscar de Deus hoje um toque especial. Buscar este revestimento, porque Jesus saiu de onde ele estava e foi até o Jordão para ser batizado e ali viver um revestimento, viver uma experiência nova com Deus. Hoje à noite é uma noite de experiência com Deus para a tua vida. Hoje à noite é uma noite de experiência com Deus para a nossa vida neste altar, neste lugar. É uma noite de experiência com o Espírito Santo. É uma noite para a gente dizer: Senhor, eu estou pronto, pode me encher mais, porque eu vou ser firme, eu vou ser fiel quando passar lá no meio do deserto, quando passar pelas circunstâncias que eu estou passando e que o mundo está colocando sobre mim. Eu creio que nós temos condições de viver isso, de fazer isso. Você crê nisso? Pedir que você feche os seus olhos e que você comece a falar com o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, me enche. Porque não é o Salmão que vai encher você, não é a Ioná quem vai te encher, não é o grupo de louvor, é o Espírito Santo que nos está falando este mês acerca dele, que vai encher-nos, que vai revestir-nos,
que vai nos dar aquilo que está faltando, que vai nos ajudar a resistir àquilo que está querendo tomar espaço e lugar no nosso coração, seja o medo, seja qualquer que for o desconforto, sejam as propostas, sejam as necessidades que estejam te perturbando, seja o que for, sejam desejos, o Espírito Santo te fortalece hoje, o Espírito Santo nos toma hoje para nos fazer ser vitoriosos no meio dessa terra, no meio desse deserto que é essa vida. Sim, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Espírito de Deus, toca-nos, ministra sobre nós, Espírito Santo, tua graça nessa noite. Espírito Santo, nós somos a tua igreja, nós estamos diante do teu altar, encha-nos, nós queremos ser diferentes, nós queremos viver coisas novas e diferentes, nós queremos viver dimensões novas, nas quais o Senhor tem nos chamado a viver. Espírito Santo, toma-nos nesta noite, encha-nos nesta noite, Espírito Santo, derrama, Espírito Santo, do teu agir sobre nós, da tua presença sobre nós, e encha-nos, Espírito Santo de Deus. Sim, Espírito Santo, oh Espírito amado de Deus, oh Espírito Santo de Deus, toma-nos, Espírito Santo, toma-nos, Espírito Santo, fortalece a vida, fortalece o que está cansado, anima o que está desanimado, renova, transforma, aviva, liberta, cura, Espírito Santo, em nome de Jesus.